Deixa eu colocar uma pena. Peraí, pode soltar aqui. Aí. Deixa eu... Ô Lu, vem aqui fazendo um favor. Ô Lu, vamos fazer uma oração rapidinho aqui, todo mundo, fazendo um favor? Vem cá, né? Vem cá, todo mundo rapidinho. Vamos aproveitar esse momento aqui, tem alguns minutos. Deixa eu ver que hora que agora. É atrás. Aqui. É do carro. E aí, cara, que hora que é? 4h38, tem alguns minutos para 5 horas. Então vamos dedicar os minutos que a gente tem para a gente poder buscar a presença de Deus. Nós sabemos que para a gente poder chegar diante de Deus, nós temos que esquecer tudo aqui na terra. Porque Deus, ele busca verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Nós só podemos sentir a presença de Deus ou tocar no Senhor se nós chegamos em espírito e em verdade. Se nós meditamos, nós pensamos, aquilo que nós pensa, nós atrai. Quando nós pensamos, nós elevamos os nossos pensamentos diante de Deus, Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus ele abre porta onde não existe porta, Deus fecha a sepultura, Deus ele entra com providência. Então nesse exato momento, esses poucos minutos que a gente tem, nós vamos provocar o milagre da parte de Deus, amém? Nós sabemos que em casa tem muitas famílias, muitas pessoas que precisam de oração, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão hoje sem saber o que fazer, estão com a cabeça quente. Muitos estão hoje pensando até em tirar a sua própria vida, porque acham que não tem mais jeito. Mas eu venho essa tarde trazer uma palavra para o teu coração, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E nós convidamos o amado Espírito Santo de Deus para que ele venha falar no meu e no teu coração. Para que o Espírito Santo de Deus ele venha nos guiar essa tarde, no nome de Jesus, no mundo espiritual. Para que a tua vitória ela venha chegar na tua vida, no nome de Jesus, através da fé. Em nome do Senhor Jesus, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, estamos aqui unidos, Senhor Deus, Pai, na Tua presença, para que Teu nome ele venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser adorado. Senhor Deus, nós repreendemos, meu Pai, todas as ciladas do diabo, Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, e nós pedimos, Senhor, coloca sobre as nossas mãos o Teu poder, meu Pai. Pai, assim como o salmista Davi, Senhor Deus, disse: Pai, prepara as minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Senhor Deus, no nome de Jesus, meu Pai, eleva os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem, meu Pai, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, no nome de Jesus, a nossa alma clama por socorro, a nossa alma clama pela sua justiça, a nossa alma clama pelo teu milagre, pelo teu poder, pela tua presença. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, unidos a nossa fé, meu Pai, para que o Senhor Deus venha alcançar, meu Pai, essas vidas que estão agora, meu Pai, entregando o seu problema, entregando a sua vida, meu Pai, para Ti, Senhor, porque o salmista disse: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo ele fará. Senhor Deus, nós entregamos em suas mãos a nossa família, nós entregamos em suas mãos, meu Pai, a nossa vida profissional, nós entregamos em suas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, o nosso ministério, a nossa vida espiritual, e nós pedimos, meu Pai, nessa tarde, assim como
como Jeremias disse em Jeremias capítulo 18, versículo 2: desce-te a casa do oleiro, e lá tu ouvirás a minha palavra. E sim, meu Pai, eu desci, meu Pai, e quando eu desci, eu vi um oleiro amassando barro, e aquele barro, aquele vaso, meu Pai, ele desmancha na mão daquele oleiro, ele quebra na mão daquele oleiro, e o oleiro começa a refazer, meu Pai, aquele vaso. E assim, meu Pai, tem muitas pessoas que ela está trincada, ela está como um vaso quebrado, ela está como um vaso, meu Pai, angustiado. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, começa a nos refazer novamente, nos dá um coração quebrantado, para que nós possamos nos humilhar, para que nós possamos ver aonde nós caímos, para que nós possamos nos levantar. Senhor Deus, nós precisamos, meu Pai, da Tua restauração, nós precisamos da Tua glória, do Teu poder. Por favor, meu Pai, manda o anjo do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas. Pai, queremos nesse exato momento, meu Pai, apresentar a vida do Douglas. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, manda um anjo, meu Pai, até a vida do Douglas, meu Pai. Vai libertando aquele jovem, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, espírito do vício, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai da mente dele, sai do coração dele, eu tô te ordenando, sai! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não resista! Oh, ribicanta labrasunde cunde racia. Oh, Senhor Deus, que naquele lugar, meu Pai, desça serafins de fogo, meu Pai, aqueles que ardem fogo, meu Pai, e nenhum demônio, meu Pai, venha, Senhor Deus, resistir. Pai, em nome de Jesus, vai visitando o esposo, meu Pai, de Armandinha, vai visitando, meu Pai, vai libertando, vai restaurando, vai renovando, em nome de Jesus, meu Pai. Visita, Senhor Deus, a irmã que está aqui conosco, visita a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, meu Pai. Essa angústia, esse peso, esse fardo pesado, eu te ordeno, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida da irmã Luciana, meu Pai, que tem sido canal de bênção aqui no projeto. Pai, abençoe seu esposa, seus filhos, sua casa, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Seus ideais, seus objetivos, que venha a ser alcançado através da sua graça, porque para o Senhor nada é impossível. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos homens, somos falhos, somos errantes. Pai, nós somos limitados, somos seres humanos. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós precisamos do revestimento espiritual. Nos revista, meu Pai, o capacete da salvação, a espada do Espírito, as couraças da justiça. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a unção, meu Pai, a unção do jejum, da consagração, a unção, meu Pai, da leitura da palavra. Deus, em nome de Jesus, que possamos, meu Pai, viver, meu Pai, o sobrenatural, que possamos viver os milagres do Senhor na terra, que possamos ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos. Pai, nos prepara para uma grande obra na terra dos viventes, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, alcança nossos irmãos que estão em sua casa, vai libertando, vai restaurando, vai renovando, em nome de Jesus, ó Pai. E assim te damos graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus. Podem se sentar em nome de Jesus. Emané, olha o que diz em Mateus. Mateus capítulo 12, no versículo 43, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí,
e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Nos dias de hoje tem acontecido isso. Porque muitos jovens estão nas drogas. Porque muitos homens estão no alcoolismo, na bebida. Porque muitas pessoas ela tenta parar e não consegue. Por que que as pessoas hoje, que a gente vamos lá levar sopa, lá nas ruas, na Cracolândia, no centro de Campinas, e nós perguntamos para a pessoa se ela conhece a palavra, ela fala que ela é pastora, que ela é levita, e hoje elas estão nas ruas. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra os principados, potestades e os espirituais da maldade. Abaixa um pouquinho, Lu. Irmãos, esse espírito do vício, quando ele domina o cérebro de uma pessoa, ela não quer mais saber de mais nada, porque dominou, já não é mais a pessoa. Quando Jesus ele foi ter com aquele homem em Gadareno, ele estava endemoniado. Jesus perguntou qual é o seu nome. Ele diz Legião. E as pessoas, ele não queria ficar com a família. Ele estava fazendo o que? Ele estava fazendo coisas anormais. Ele estava comendo ali cadáver. Estava ali se cortando. Algemas, ninguém segurava ele. E ele queria ficar aonde? No cemitério. Hoje, muitos jovens não querem mais ficar com a família. O esposo deixa a mulher, deixa filhos, deixa o seu trabalho, a sua profissão, porque está dominado por esse espírito do vício. Quando nós sabemos que não é mais aquele jovem, não é mais aquele homem, nós estamos lutando com forças espirituais. E nós não podemos criticar, nós não podemos apontar, nós não podemos parar de amar. Não podemos parar de orar, mas sim nós temos que fazer campanhas de oração e jejum, que somente através dessa maneira. Porque quantos jovens não entram na casa de recuperação? Passa 10 vezes na casa de recuperação e volta, e quando volta pior. Porque no momento que ele volta, acontece alguma desilusão na vida dele, acontece alguma coisa que ele não se agrada ali, alguma luta. A primeira coisa na mente que vai nele, o Satanás vai mandar na mente dele e falar: fuma somente uma pedra, ou somente um pino. Você começou a trabalhar novamente, você está bem, você ganha aí R$2.000 por mês. O que tem você gastar R$10 com um pino, com 10, ou somente uma pedra? E quando ele vai falar assim: não, somente uma pedra, ou somente um pino de cocaína. E quando ele dá a primeira tragada, aquele demônio ele já entra novamente e ele traz 7 piores. E aonde a pessoa já não aguenta mais, ela começa a gastar tudo. Quando ela pensou que ela ia 10 minutos para a rua e ia voltar, ela já passou 3 dias, 7 dias. E quando não vê o final do dinheiro, ela não para. E a pessoa começa assim, irmãos. Eu digo para os jovens: diga não às drogas, alcoolismo. Quantas pessoas caíram no alcoolismo? Meu pai foi um deles. E por isso hoje nós lutamos nas ruas para tirar pessoas do alcoolismo. É um demônio. Meu pai chegava em casa, motorista de ambulância do Hospital das Clínicas em São Paulo. Ele chegava em casa bêbado, endemoniado, brigando com a minha mãe, brigando com todo mundo. E quando ele estava são, ele era a melhor pessoa do mundo. Mas quando ele bebia, vinha o Zé Pilintra. O demônio Zé Pilintra, então, era uma força espiritual que comandava a vida dele. Que ele não conseguia, esse homem é muito ruim. Não, ele não é ruim. Ele precisava de uma libertação. E às vezes a pessoa, ela tenta, mas ela não consegue. Eu estava conversando esses dias com uma moça. Ela falou assim: Tan, meu pai, ele morreu pastor, mas antes dele ser pastor, ele chegava em casa bêbado e ele brigava com a família inteira. Ele pegava a faca e começava a esfaquear.
Quando nós veio de Mogi-mirim para cá, para Campinas, ele olhou a porta, tudo esfaqueado, ele começou a chorar, porque ele lembrou do que ele fazia quando ele estava ali no efeito das drogas e da bebida. Fia, senta aqui, filha, do lado do tio aqui. Presta atenção na palavra que você já tão grande já. Em nome de Jesus, irmãos. Então o que acontece? Aquele homem se transformava. E nós só podemos lutar contra essas forças dos vícios através da oração, através do jejum. E muitas das vezes, irmã, quando o pai, a mãe, ela coloca o filho na clínica, o que acontece? Ele não quer. A única coisa que ele pensa na mente dele é usar droga. É usar droga, ele não consegue pensar em mais nada. O demônio do vício, ele faz que a pessoa esquece tudo que a mãe fez por ele quando era pequeno. Ele esquece o amor maternal dos pais, família, as festas no final de ano. Ele já não quer mais participar, ele não quer mais saber de ninguém. Até mesmo o trabalho dele, ele começa a ir, ele começa a continuar algumas semanas. Depois começa a dar um branco na mente dele. Tudo que ele fazia profissional, ele começa a fazer errado. Ele fala, já não é mais para mim trabalho também, não quero mais ir. Falta um dia, 2, 3, daqui a pouco já não vai uma semana, daqui a pouco pede para ir embora, porque não quer mais trabalhar. É o espírito do vício, irmão. E quando os pais tiram o filho e colocam na casa de recuperação, o filho começa a achar que a mãe, filho não, aquele espírito maligno lança na mente dele que eles estão fazendo mal para ele. Porque ele só pensa o quê? Nas drogas. Pensa o quê? Na bebida. Ele não consegue mais pensar em outra coisa. E quando aquele filho, ou aquele esposo, ou aquele irmão, ou aquele amigo, quando você tenta fazer o bem para ele, ele olha para você de que forma? Um olhar que você nunca viu antes. Sabe qual é esse olhar? É o olhar do espírito do vício. Você pode olhar para ele, não é a mesma pessoa, não é o mesmo olhar. É o olhar do espírito do vício. E o espírito do vício não quer que ele seja revelado, porque se ele saber que é revelado, você vai lutar contra as forças espirituais através da palavra. E ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Mas quando você achar que simplesmente é um problema psicológico, é um problema das drogas, realmente a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que não tem cura. Mas para Jesus nada é impossível. Aquele demônio ele vai ter que sair. Como aquele espírito de adivinhação que Paulo expulsou. Irmão, é espírito maligno que comanda tudo. No mundo da prostituição. Do sexo. Olha, eu vou te falar. Eu tenho uma sobrinha que ela quer ver aqui essa semana. Pombagira. Ela foi viciada, acho que desde os 13, 14, 15, sei lá, anos. Ficou mais de 15 anos ela usava. Ela teve 3 filhos. E ela me falava assim, tia, eu tô aqui, eu me esforço, faço a maior força. Mas não consegue. Mas o diabo passa lá na esquina e ele me chama. E eu não resisto. E eu não aguento. Exatamente. Ela não consegue resistir. Sim. Não consegue. Hoje Porque em dia, ela é evangélica. Exatamente porque incorporou na pessoa. E quando essa pessoa está no vício, ela não quer mais amizade de ninguém que não seja pessoas que usam a mesma substância que ela usa. Se a pessoa ela usa a substância, ela quer amizade. Mas se aquelas pessoas que ela tinha amizade na faculdade, quando era pequeno, ou pessoas que vai na igreja, ou pessoas que é de boa, ela não quer mais esse tipo de amizade para ela. A amizade que ela quer simplesmente são pessoas que participam do mesmo vício que é ela. E simplesmente essa pessoa, irmã, ela olha para a pessoa, ela já sabe que ela usa droga. O próprio espírito intensifica um com o outro. Às vezes uma palavra. Então aonde você vai na Cracolândia, você vê várias pessoas junto. Porque é o mesmo espírito e eles gostam de ficar junto. Perto de um do lado do outro. Olha, mas eu já vi assim, gente tentando sair, vai pra igreja, fica um tempo e depois volta. Volta. Por quê, irmã? Porque nós temos que focar em Cristo. E saber que se você não tiver focado no projeto e nos planos de Deus e colocar como prioridade a obra de Deus, ela volta. Eu sou um adicto.
Eu sou um adicto de cocaína, eu sou um adicto de crack, de mesclado, de cola. Eu, quando tinha 8 para 9 anos, nas ruas, pra gente não passar frio, nós usava cola. Nas ruas. Irmãos, aquela época de 1992, 91, 93, era muito fácil você ver as moleques de rua. Era conhecido como trombadinha naquela época usando cola de sapateiro. Então nisso vem o vício. E muitas das vezes, quando eu comecei na igreja, eu tinha 13 anos de idade. Quando acontecia qualquer coisa na minha vida, eu lembrava das drogas, de voltar para as drogas. Foi quando Deus libertou, mas voltei várias vezes. E quando eu não coloquei a minha vida nos planos, no projeto social, no projeto de Deus, você não consegue ser liberto. Você tem que ter um projeto de vida. Você tem que lutar por esse projeto e todo dia lembrar na sua mente que você foi liberto e que o único intuito do diabo é destruir a sua vida. O único intuito do diabo é destruir a sua família. O diabo, esse espírito do vício, ele vem para destruir a pessoa que ele está e as famílias que estão em volta e os amigos. Você vê que muitas pessoas, quando ela cai nas drogas, ela rouba a mãe, ela rouba o pai, ela rouba o avô, ele mata o pai pelas drogas, a filha mata os pais pelas drogas, os pais matam os filhos por causa das drogas. Naquela minha época, crianças de 8, 9 anos, 10 anos, se elas não chegassem com trocado, com dinheiro dentro de casa, muitas mães drogadas dentro da comunidade, ela batia, surrava os filhos, porque o filho não trouxe dinheiro para dentro de casa. Mães alcoolizadas, mães cheios de com esse espírito maligno. Irmãos, então nós pedimos a todos, vamos orar, vamos jejuar. Toda vez que você orar, ore pelo alcoolismo, ora pelas pessoas que estão nas drogas, que estão na bebida, que estão na prostituição, porque se nós orarmos, essas pessoas, elas vão ser libertas. É uma batalha espiritual, e quando as pessoas elas buscam um terapeuta dentro da clínica de recuperação, o terapeuta, ele muitas das vezes fala para a mãe, fala para o pai. O meu sobrinho muitas das vezes falava para o pai, e o pai falava assim, ó, ele ficou comigo um tempo, o pai dele sempre ajudou ele com carro, moto, tanta coisa. Falava para ele, se eu separar, eu te dou uma moto. Se eu separar, eu te dou um carro. Se você separar, eu vou pagar R$300 para você toda semana. Vou te dar um celular de 3 mil, vou fazer isso, fazer aquilo. E muitas das vezes ele ficava negociando ali com ele, mas ele vendia tudo. Ele não conseguia parar. Porque ele tentava negociar, tentava controlar e não confiava mais no filho. Não confiava. Então, quando você tira do filho a liberdade dele sair, dele pegar o carro, dele tentar ter a vida dele, você está se tornando um inimigo dele. O próprio demônio, espírito do vício, claro que não. O espírito do vício lança na mente dele, olha lá, eles estão falando mal de você. Olha lá para você ver, você não está fazendo nada, mas está em casa de boa, daqui a pouco ele olha para ele, está bem. Ele muda diante do curso que a gente fez de terapia, que a gente fez de psicanálise, ele muda o comportamento dele, o espírito que está nele, como muda o comportamento dele 24 vezes no dia. Quando isso ele está dominado. Quando ele começa, é 2 vezes no dia pelo menos, que ele é um momento bom e daqui a pouco ele muda para um outro personagem. E dentro do psicanálise, quando ele está incorporado totalmente, você pode ter certeza que ele já não pensa mais em trabalhar, ele já não pensa mais em família, ele já não pensa mais em nada. Simplesmente o demônio fala para ele aquela vontade dele usar droga. E quando o espírito coloca na mente dele que pessoas estão perseguindo ele, ele fica com medo. Eu estava um dia, para Deus ele mostrar para Satanás que eu estava liberto, eu fiquei 2 anos dentro de uma república, e naquela república o pessoal usava muita droga. Alguns pessoal de faculdade, o pai tinha muito dinheiro, 50 casas de aluguel, e a gente morava ali perto daquela faculdade, e eu morei ali com o pessoal, e o pessoal usava droga todo dia, e eu era o único que ia para a igreja e voltava, o único. E ali dentro daquela casa ali,
eu consegui ganhar o nosso irmão em Cristo ali do Ouro Verde, pastor Adão, que também estava no alcoolismo, né? Vivia bêbado. A esposa dele, missionária, continuava orando. E quando um dia eu falei, Adão, vamos para a igreja, isso em 2 anos que nós já morávamos juntos, que eu já tinha chamado algumas vezes, ele não foi. Eu falei, Adão, vamos para a igreja. Ele falou, vamos. Quando ele foi, ele pegou e falou, Deus, se o Senhor me libertar, eu paro de beber, eu paro com isso. Ele parou até hoje, desde 2010. Ele foi morar comigo em 2008. Em 2010 ele aceitou Jesus e hoje ele é pastor ali no Ouro Verde, pastor Adão, que congregou na igreja do pastor Ailton, vaso de Deus. Então tá até hoje. E outro dia eu estava lá no monte, em 2018 mais ou menos, estava no monte sozinho, fui no monte orar, estava sozinho. Daqui a pouco comecei a andar, tinha bastante gente orando, vi um grupo ali, aí eu peguei na mão do irmão ali e falei, todo mundo tá orando aqui, não conheço ninguém, vou orar. Comecei a orar. Ele falou assim, o irmão Tanque tá aí? Ele falou assim, eu já conheço essa voz aí. Eu já tava ali orando fervoroso ali, eu já conheço essa voz. Eu falei, quem é o Adão? Ele falou, Adão. Aí ele falou, nossa, irmão Tan lá em Descalvado, me deu a oportunidade de morar com ele, me levou para Jesus. Então, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é remédio. E a maioria das vezes você vai ter que orar. Quando você chegar perto desse seu ente querido, e hoje, para honra e glória do nome do Senhor, eu já vou profetizar. Se a irmã, olha aqui, se você ligar lá, você fala com ele, você vai ver que ele já vai estar diferente. Porque Deus já visitou ele naquele lugar. Você vai ver que vai estar diferente. Toda vez que você for pessoalmente, você ora. Você faz um jejum para Deus. E você vai ver que aquele espírito vai sair dele. Porque se você for lá sem oração, sem se preparar, aquele espírito que está nele vai estar ali dentro da mente dele, dominando a mente dele. E ele vai ser só liberto agora com jejum e oração. Se não for jejum e oração, ele não vai ser liberto. Não vai ser liberto. Porque ele tem que sair de lá querendo vir para Cristo. Quando você ora, as escamas saem dos olhos da pessoa que está lá. E ele começa a rever tudo. O perigo que ele passou. O que ele perdeu. Aí ele vai querer ter uma nova oportunidade. Nessa nova oportunidade, o melhor caminho é levar para a igreja. Fala, vamos para a igreja com pressa. Porque senão, você sabe que é um mundo espiritual, ele vai querer destruir. O demônio está como um leão que ruge, procurando alguém para tragar, procurando alguém para destruir. Então eu aviso, jovens, meninas, rapazes, não entra, simplesmente vai ser só um gole de uísque. A pessoa falou que era só um gole, perdeu esposa, perdeu filho, perdeu emprego, perdeu tudo, casa, perdeu tudo. Nos jogos de azar também é um vício. Vou jogar só essa vez, ela joga, ganha, perde, joga, perde. Daqui a pouco, não é só essa vez, daqui a pouco já passou 2 anos e a pessoa perdeu tudo. É tudo dominado por espíritos do vício. E você pode ter certeza, irmãos, você pode ter certeza que quando chega sexta-feira, o dia que a pessoa talvez trabalha, ela recebe naquela sexta-feira, ela já não vê a hora de dar 5 horas para ela correr na biqueira para buscar alguma coisa. E naquele mês, quando a pessoa sai, ela liberta. Quando dá sexta-feira, ela vai lembrar. Quando ela passa perto de algum bar, ela vai lembrar. É onde que ela vai ter que lembrar, senão, se eu for, o demônio vai destruir a minha vida. Muitos jovens desceu as cordas, desceu a sepultura. Por quê? Porque desceu a sepultura? Porque deu ao ouvido a voz que dizia na mente dele, vai ser somente essa vez. E não somente essa vez, não teve tempo de voltar. Não teve tempo de voltar. Então ore, pede para Deus libertar, pede para Deus restaurar, tenha misericórdia. Eles vão ter muita força de vontade, de querer, vai pedir perdão. Quantos pais chegam, quando está bêbado, briga, no outro dia vai lá e chora, pede perdão, é sincero o perdão, depois faz de novo. Mas porém depois o demônio, esse espírito domina a vida da pessoa. E ela começa a fazer tudo a mesma coisa. Então se não tiver oração,
Se não tiver jejum, se não tiver consagração e a pessoa própria saber que ela vai ter uma luta espiritual ali para esses demônios não voltar, que eles vão continuar em volta esperando, é somente você estar triste, é somente você ficar com o pensamento, vir pensamento, você já tem que repreender. Já tem que repreender. Jogou pensamento de tristeza, repreende. Jogou pensamento de solidão, repreende. Jogou pensamento de voltar a usar droga, repreende. Jogou pensamento de voltar a beber, repreende. Você tem que repreender. Se você deixar e começar a lembrar, daqui a pouco você deixou lembrar, daqui a pouco você ficou ali meia hora ali com esses pensamentos, daqui a pouco você já está dominado. Daqui a pouco você vai olhar alguma coisa para poder vender, para poder adquirir. Então, simplesmente, eu pelo menos já sei. Lembre-se disso. O diabo, ele trabalha na mente. Na mente. Quando você sabe disso, você sabe, veio o pensamento, mesma coisa, e eu sou adicto. Eu falo assim, olha, vem pensamento, mais até do que veio, exatamente, veio pensamento, começar a orar, para Deus estar libertando. Então, Adriano Pereira, compartilhe esse vídeo. Muitos jovens nas drogas, na bebida, na prostituição. Nós vamos vencer no nome de Jesus, para que Deus venha poder libertar esse jovem, em nome de Jesus, para que Deus venha abençoar no nome de Jesus essas vidas. Se você tiver algum ente querido que precisa de oração, coloque aí embaixo aí dessa live, coloca o nome da pessoa e nós vamos estar orando na madrugada. Estou ali com o caderno, né? Já escrevi nessa madrugada o nome de algumas pessoas e vamos estar numa guerra espiritual para essas pessoas ser libertas em nome de Jesus, para não ter um fim trágico como algumas pessoas da minha família que teve um fim trágico sendo destruído. Nós vamos lutar, mas contra esses demônios. E você pode ter certeza, sabe por quê? Que nós conseguimos tirar pessoas das drogas? Quando nós vamos na Cracolândia, nós enche essa perua aí de pessoas e leva para casa de recuperação, porque nós vamos lá e expulsamos esses demônios. Nós vamos lá e expulsamos esse espírito do vício. Eu fui numa casa de recuperação do pastor aqui, Aleixo, estava ali com o pastor, com o Robson, os meninos lá, e tinha um menino que estava dando muito trabalho ali. Ele já tinha tomado remédio, ele estava ali e ele estava falando coisa por coisa, já tinha mijado na calça e não estava parando, não conseguia, o pessoal não conseguia dormir. Eu falei, traz ele aqui para mim. Eles trouxeram ele para mim, eu orei, eu repreendi, eu expulsei. O menino parou de ficar falando coisa por coisa, estava alucinado, olhou para mim normal e falou assim, muito obrigado. Foi, tomou um banho e dormiu. No outro dia eu liguei para os irmãos. E aí, ele dormiu? Ele dormiu a noite inteira, tá? A única noite que ele chegou e dormiu a noite inteira, porque toda noite nós tínhamos que ficar acordados a noite inteira com ele, porque ele ficava andando que nem zumbi. É o espírito do vício, irmão. Se você não estiver preparado para poder estar diante de um trabalho desse, e às vezes a maioria das pessoas que ele coloca diante do trabalho são pessoas que estão em recuperação. Só por hoje teve um bom comportamento, eles colocam ali como monitor, como cooperador ali daquela casa de recuperação para estar ajudando. Mas tem que estar preparado em oração, tem que estar preparado em jejum, tem que estar preparado em consagração, senão não tem resultado. Somente palavras e estudo não adianta nada. Não adianta nada somente compartilhar o que você fez ou deixou de fazer aqui fora. É a palavra de libertação, é guerra espiritual, é dobrar os joelhos, ir para cima, expulsar esse demônio que está destruindo a sua família, está destruindo esse jovem, através da oração. Aí sim você vai fazer discípulos, você vai fazer dele discípulo, vai fazer dele um servo de Deus, você vai fazer dele um pastor, você vai fazer dele um ganhador de almas. E eu profetizo sobre a vida de todos que estão ouvindo e vendo essa live, sobre a vida dessa pessoa que está no álcool, essa vida de pessoas que estão na prostituição. Pai, que quando essa pessoa ouvir a minha voz, esse espírito do vício vai sair da mente dele ou dela, em nome de Jesus, ó Pai, e automaticamente vai sentir a vontade de voltar a louvar.
vai sentir vontade de voltar a pregar, vai sentir vontade de orar, vai sentir vontade de buscar, porque nesse exato momento, esse espírito maligno não vai resistir à unção do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, aproveita esse momento, dobre o joelho, pede misericórdia e corra para a igreja. Corra o mais rápido possível. E ore, jejue e vigia os seus pensamentos. Vigia, não deixa qualquer pensamento entrar dentro da tua mente, mas pensamento positivo. Você é um vencedor. Quando o diabo falar, ninguém liga para você. O espírito do vício dizer, ninguém liga para você. Todo mundo está torcendo para você estar nas drogas. Todo mundo está falando mal de você. A sua família está dando risada de você. Você não tem mais amigo. O que eles unem hoje somente para falar do teu nome. Expulsa essas vozes da sua cabeça. A sua família te ama. Em nome de Jesus, profetiza. Eu não aceito esses pensamentos. Eu não aceito Satanás. Eu sou mais que vencedor. A minha família é uma bênção. A minha casa é uma bênção. Eu sou uma bênção. Profetiza que ele não vai ter direito de entrar na tua casa. Aqui, Satanás, a estratégia de Satanás, ele entra na casa, olha por qual motivo. Por isso voltarei para a minha casa, de onde saí. Tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Pensamento vazio é a oficina do diabo. Então, quando vêm os pensamentos, você já tem que se ligar que não é normal. Não é normal. Não é normal você pensar em arrancar a cabeça do seu pai. Não é normal você pegar e começar a pensar que as pessoas que te amam, elas te odeiam. Não é normal. Não é normal você olhar para as pessoas que estão lutando por você como o inimigo número 1 da sua vida. Não é normal. Você tem que indagar, você tem que lutar, você tem que resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Então há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos Exércitos. Se você não tem mãe, não tem pai, como na época eu não tinha ninguém que poderia profetizar na minha vida, mas eu encontrei forças que alguém veio e pregou para mim, dentro da igreja eu falei, Deus, eu vou sair daqui, mas eu vou estar voltando para usar droga. Eu não aguento, Pai, me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá capacidade. Comecei a orar. Aí Deus começou a preparar pessoas para estar no meu caminho. A Bíblia diz, não anda segundo o conselho do ímpio. Não anda nas rodas dos escarnecedores. Muda as suas atitudes, muda as suas amizades. E quando eu passava naquela rodinha, que o pessoal estava ali bebendo, usando drogas, se preparando para a noitada, eu simplesmente passava, cumprimentava e já ia embora. E aí, vai voltar? Não, tô indo para a igreja, Deus abençoe. Olô, tô indo para a igreja agora? Tô, falou, depois nós se fala. Saía correndo, e quando chegava na igreja, o pastor dizia, irmão, quem vai acabar o culto vai para o monte. Eu já ia para o monte. Quem vai amanhã, vai estar na igreja amanhã, vai ter ali um louvorzão, já ia para a igreja. Domingo, escola bíblica dominical. Pela escola dominical, irmãos, quem vai fazer evangelismo? Eu já ia no evangelismo. Segunda-feira, quem vai fazer visita? Eu já ia nas visitas. Terça-feira, quem vai na igreja? Eu vou na igreja. Quem vai fazer oração na madrugada na igreja? Eu já ia. Eu já comecei a interagir totalmente na igreja. E quando eu comecei a interagir, o Espírito Santo de Deus tomou conta, lavou as minhas vestiduras, tomou conta. Quando o inimigo tentava entrar, eu já estava fortalecido. Eu já não tinha mais como ele mais entrar, porque eu já tinha autoridade de expulsar esses demônios. Já tinha autoridade, que às vezes eu me sentia tão para baixo, eu via que estava acontecendo uma luta no mundo espiritual, uma opressão tão grande, eu ia para o monte sozinho.
E quando eu ia, eu começava a orar, eu escutava os galhos quebrando. Aqueles bambus estralando, pá! Eu sentia aquele arrepio, via vulto. Aí eu levantava, começava a orar, expulsar aqueles demônios sozinho no monte. E quando o ar, ele mudava, aí eu dobrava meu joelho. Porque posição de guerra é em pé e com as mãos levantada. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo de Israel perdia. Quando os Moisés levantavam as mãos, o povo de Israel ganhava. Então, quando era para mim humilhar na presença de Deus, eu dobrava o joelho. Mas quando era a posição de guerra, você não pode dobrar o joelho quando você está em posição de guerra. Como você está em posição de guerra, sendo que o inimigo está ali tentando destruir a sua família? Posição de guerra, irmão. Posição de guerra, orando, buscando, no nome de Jesus. Então, irmãos, toma posse. Vamos orar, vamos comigo nessa corrente do bem. Muitas famílias, muitos jovens, muitos pais de família. Quantas vezes eu ia na casa, juntamente com o meu pastor, na casa de irmãos ali, que a esposa ia na igreja, o marido não ia, estava no alcoolismo, chegava lá, o demônio estava lá, o irmão estava possuído, e nós tínhamos que ficar a madrugada inteira, às vezes orando, expulsando aquele demônio, porque o irmão ele não tinha capacidade de controlar o pensamento dele, o espírito voltava. É onde nós íamos conversando bastante com ele, e é onde ele ia afirmando os pensamentos para aquele espírito, ele não voltar na mente daquele homem. E, para a honra e glória de Deus, com muita oração, muita persistência, aquele irmão foi para a igreja, obreiro da casa de Deus, a esposa também diaconisa. Então foi bênção. Então é luta espiritual. A luta espiritual, irmão, é através desses inimigos. Porque eles tentam, mas não conseguem. Mas através da oração nós vamos conseguir, amém? Compartilhe esse vídeo. Se você tiver um ente querido que precisa da nossa oração, entre em contato conosco. Nós vamos estar orando, nós vamos estar visitando a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para servir e ser canal de bênção na tua vida. Deus abençoe a todos. Lança teu pão sobre as águas depois de muitos dias, ó Xará. Tan Jordão, projeto social, levando amor e esperança. Deus abençoe.